Olá, tudo bem com você, gente? Vamos falar sobre as novas leis de trânsito. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem aqui e o pessoal andou me perguntando, né? E eu fiz o convite aí ao Luciano Costa. Obrigado, Luciano, que é especialista em direito do trânsito. Eu acho que a gente está precisando de muitas aulas de trânsito. Inclusive, quando eu era vereadora, na lei municipal, eu coloquei a aula do parque infantil para a gente educar as crianças. Para mim, tudo começa na fase de criança. E você, pai, devia dar exemplo, né, em todas as leis. Bom, vamos começar falando, Luciano, parece que tem muita dúvida, o que mudou ou não. Até tem uma pergunta que a pessoa aqui do Facebook eu já vou ler, e falei para ele assistir nossa entrevista, mas dá uma explanada o que mudou e não mudou sobre a lei. Boa noite, doutora Rita, boa noite a todos os telespectadores, prazer estar aqui. As mudanças foram muitas, houve mais de 50 mudanças aí alterando o Código de Trânsito Brasileiro, né? Com essa nova lei, que é a 14.071 de 2021, que entra em vigor a partir do dia 12, na próxima segunda-feira, 12 de abril. Mas vamos falar as principais, as que afetam diretamente os nossos motoristas, os nossos condutores, as que tem mais dúvidas aí para serem esclarecidas. Primeiro, o tempo de renovação da CNH que mudou. Agora, para quem tem até 50 anos, a CNH será revalidada por um período de 10 anos. De 50 anos a 70, por um período de 5 anos. E a partir de 70 anos, aí será por um período de 3 anos. Então, pelo que eu entendi, assim, quanto mais novo, vai durar mais tempo. A gente vai ficando mais velho, vai diminuindo. Exatamente, por conta dos exames de saúde, para ver se o condutor ainda está em condições de uma visão boa, uma mão firme, para estar podendo estar conduzindo o veículo no trânsito. Tá, essa é uma. O que mais? Sim. Outra coisa, o exame toxicológico, aquele que é feito por condutores profissionais, os taxistas, os motoristas de aplicativos, de ônibus, os caminhoneiros. Esse exame agora, ele vai ser a cada 2 anos e meio, não é mais feito na renovação da CNH. Então, por exemplo, o condutor, que ele renovar a carta dele para 10 anos, nesse período ele vai ter que fazer o exame a cada 2 anos e meio, ou seja, 4 exames do início ao fim da validade da CNH. Para que isso? Para ter a certeza, porque 10 anos é um tempo muito longo para você fazer uma nova prova de que esse condutor não está dirigindo sob efeito de algum tóxico, né? Tá. Então, para esse é o motivo. E o condutor que for flagrado nesse período que não renovou o seu teste, ele vai ter a sua carteira apreendida, suspensa e vai receber uma multa aí de R$ 1.600. Nossa Senhora. Pelo que eu entendi também, parece que quando você agora tiver 1 ou 2 multas aí, também já vai perder a carteira. Antes era 2, 3 meses, agora parece que aumentou a penalidade, não é isso? A penalidade não mudou muito. A penalidade ainda manteve o prazo. A suspensão da CNH ela vai de 3 meses até 12 meses. O que mudou é que antes, para você perder a sua CNH, como o pessoal costuma dizer, né, mas o correto é ter a sua CNH suspensa. Porque existem 2 formas de penalidade. A suspensão da CNH, que é a que você passa um período sem dirigir, faz o curso de reciclagem e volta a dirigir. E existe a cassação da CNH. Nessa modalidade você deixa de ser habilitado. Você tem que aguardar um período de 2 anos para voltar a se habilitar novamente. Fazer tudo de novo, como se nunca tivesse sido habilitado. Nossa Senhora. Então, na lei que está vigente agora, são 20 pontos para que se instaure um processo de suspensão. Já a partir do dia 12, o que vai acontecer? Vai se levar em conta não só a pontuação, como também a gravidade das multas. Quanto mais grave as multas, mais severa a punição. Então, assim, se você não tiver nenhuma multa gravíssima, você vai precisar somar 40 pontos para ter sua carteira suspensa. Se tiver 2 multas gravíssimas, isso cai para 20 pontos. Uma multa gravíssima, 30 pontos. Tem aqui uma pergunta, uma dúvida para quem tem CNH que vence em 2023. O Sim. prazo de 10 anos vale ou vai ser a partir da renovação? A partir da renovação.
Se a CNH vence em 2023, ela vai vencer normalmente em 2023. Quando Todos ela for então vão renovar, ter que renovar e aí que vai valer sim, a lei. só a partir do dia 12 de abril, quem for renovar a sua CNH no dia 13 de abril, aí já vai renovar de acordo com a lei nova. E foi bom entrar nesse assunto, que tem uma outra coisa que não tem a ver com a mudança no Código de Trânsito Brasileiro, mas tem a ver com a portaria do CONTRAN. Todas as CNHs que venceram no ano de 2020, o prazo para renovar foi estendido para 2021. Então, se venceu em abril de 2020, pode ser renovada esse mês, né? Só que, no dia 24 de março, saiu uma nova deliberação do CONTRAN, suspendendo novamente esses prazos. Então, você aí que está com a sua carteira vencida de 2020 até agora, não precisa se preocupar, porque por prazo indeterminado está suspenso todas as validades da carteira de CNH. Então, você só vai precisar renovar sua carteira quando terminar toda essa pandemia e o Detran voltar a atender normalmente. No caso, então, as mudanças a gente tem que ficar tendo. Então, a da carteira, que são as renovações, é quando eu for renovar meu prazo, que nem o meu é 2020, 2021, 21, 22, 22. Sim. Aí vai valer as regras, né? Essa seria uma das mudanças. Exatamente. A partir do momento que você for renovar o seu documento de habilitação, aí já entra nas novas normas. E qual mais norma, que eu lembro que tem uma da cadeirinha também, que foi muito questionável, das crianças aí. Transporte de criança. Agora, criança até 10 anos tem que ser transportada em cadeirinha. E não vale mais só a idade, agora é a altura da criança também. Vixe Maria. 1,45 m. Engraçado, uma criança de 10 anos com 1,45 m, né? Tem adulto que tem 1,45 m. Mas é assim que funciona. Se tiver menos de 1,45 m e menos de 10 anos, vai ter que usar o equipamento. Mas aí existe toda uma contagem do metro, onde vai ser adequada nas cadeirinhas. Uma criança de 7 anos, a altura já muda, uma criança de 8 anos. Sim. Aí as lojas já vão estar preparadas, os equipamentos já serão preparados dessa forma. E qual mais? Quantas são no total aí, mais ou menos, para a gente saber? As mudanças? Se formos elencar todas, passa de 50. Estamos falando as principais só aqui. As de prioridades. Assim. Prioridade. Motorista embriagado. Essa também é muito interessante. Hoje nós temos o artigo 165 para enquadrar quem dirige embriagado, né? que é aquele que suspende a carteira por 12 meses, multa de R$ 2.940. E é administrativo isso. Nós temos o 165A, que tem a mesma penalidade, porém é quando o motorista se recusa a fazer o uso do etinômetro, o popular bafômetro. Bafômetro. Sim. E nós temos o 306, o artigo, que é quando, uma vez feito o teste do etinômetro, quando passa de 0,33 miligramas por litro de sangue, aí já responde um processo criminal, além do processo do Detran. Aí você vai ser levado até a delegacia, tem que pagar fiança e pode ser preso. Na mudança da lei agora, quem se envolver em acidente de trânsito que causar lesão ou morte a outra pessoa, se ela estiver embriagada, as penas passam a ser mais severas. Principalmente no Código Penal. Não vai poder mais ser trocada a pena de prisão por pagamento de cesta básica, por serviço comunitário. Realmente a lei ficou mais rígida agora e realmente vai responder com prisão quem se envolver nesse tipo de acidente. Que mais? Vamos ver o que mais que tem de interessante aqui, doutora. No caso, tanta coisa. Abordagem, que nem hoje nós estamos tendo muita abordagem, Sim. né? Eu já fiquei sabendo de histórias de pessoas que foram abordadas e, no caso, ela identificou, pegou a carteira quando o policial pede seu celular e Sim. pede para destravar. Pode acontecer isso? Não, você Ou não... isso é um abuso de autoridade? Sim, isso aí nós já partimos para a lei penal já, né? Mas não pode. O seu celular de sua propriedade e a sua casa não pode ser invadida, o seu celular, o seu ambiente de trabalho, sem que esteja numa condição de flagrante ou com um mandato judicial. Porém, a partir do dia 12, o que vai poder acontecer? Você pode utilizar o seu celular para ter a sua CNH e os documentos do seu veículo. Você não vai precisar mais portar a sua CNH física, nem o documento físico do seu carro. Então, você pode abrir o seu celular e apresentar para o policial. Sim. Mesmo assim, ele também tem condições de fazer essa averiguação com o equipamento da viatura.
Ele é o policial, Sim. ele tem que averiguar. Né? É a mesma coisa quando existe uma abordagem na rua pela polícia. Cadê o seu documento? Você está sem documento? Mas onde diz que eu tenho que andar com documentos? Ele tem que me identificar, ele é o agente público. Sim. Então, no trânsito não é diferente. Hoje a polícia tem meios com essa placa nova, só pelo código que existe na placa, ele já identifica o veículo, já sabe se tem débito, se não. E com os documentos do veículo e a CNH não será diferente a partir do dia 12. No caso, o limite de pontos da CNH em 2021, qual seria? Boa pergunta. Limite de pontos. Na lei atual, 20 pontos. Na próxima lei, 20 pontos, 30 pontos e 40 pontos. Quando vai começar a valer exatamente essa lei? Segunda-feira, dia 12 de abril. Então, semana Entra em que vigor. vem. Sim. Tá. Então vamos lá. 20 pontos para quem? Para quem tem até 2 multas gravíssimas no prontuário, que não é difícil. Dependendo do enquadramento, uma multa de celular pode ser gravíssima. Estacionou num acostamento, é gravíssima. Tá bom? 30 pontos. Estacionou numa vaga de deficiente, numa vaga de idoso. Gravíssima e vai responder criminalmente também. Vai responder. Sim, já responde em alguns lugares. Ribeirão Preto, vaga de deficiente, você estacionou, além de você ser multado, o Ministério Público já ajuiza uma ação contra você. Ação penal. Então, continuando. 40 pontos, para quem? Para quem não tem nenhuma multa gravíssima e para quem é condutor profissional. Então, esses condutores, independente da multa que eles tiverem, de leve, grave ou gravíssima, eles só vão ter a carteira suspensa com 40 pontos. E tem mais um benefício. Ao atingir 30 pontos na carteira de CNH, esses condutores eles podem fazer um curso de reciclagem preventiva. Então já zera essa pontuação antes que se chegue aos 40 pontos. Considerando que a CNH é uma ferramenta de trabalho, né? Então Sim. O legislador pensou nesse ponto para poder criar essa lei. E quem, por exemplo, dirigir com a CNH vencida ou se tiver... Tem um prazo ainda, ela vence, tem um tanto de meses. Isso ainda vale? Acho que tem alguns meses ou ainda não? Sim, você tem 30 dias após o vencimento do documento. Tá. Para poder renová-lo. Isso continua valendo, isso sempre foi assim. É o prazo que você tem. Então, quanto a isso, não. Mas se estiver vencida, aí sim, é aplicada a multa e pontuação na carteira. Pessoal, pode compartilhar essa entrevista, pode fazer sua pergunta aí sobre as novas leis de trânsito, você que está assistindo a gente no Facebook. Lembrando que tem meu programa amanhã, às 19h30, e também o programa de manhã na Band. E também a nossa programação na STZ. Obrigado pela participação e pelos compartilhamentos. Se eu perder a CNH, quem eu posso recorrer? Ao doutor Luciano. Como funciona? Vamos lá, é bom esclarecer uma outra coisa também. As pessoas se apegam muito em pontuação. Ah, não, Sim. Deixa eu ver aqui, eu tenho 14 pontos, então eu estou tranquilo, ainda mais agora que é 40... Então eu vou poder ser multado à vontade. Não funciona dessa forma. Às vezes uma única infração gravíssima já suspende a sua CNH. Tá? Como funciona isso? Existem umas multas chamadas multa autossuspensivas, que são dirigir embriagado, arrancada brusca, apostar corrida com o carro, o famoso racha, passar por cima de canteiros, motociclista de entrega, a gente vê naquela pressa do trabalho. Estacionar em vagas privativas para viaturas. Então existe um rol de multas que são autossuspensivas. Basta essa multa e você com 7 pontos no seu prontuário, a sua carteira já vai ter o processo de suspensão instaurado. Vixe Maria, então tá mais fácil para perder a carteira, Sim. Não, essas multas já existiam. Já tinham. Já tinham. E o que acontece? Uma vez instaurado um processo de suspensão, a primeira coisa que o defensor vai fazer é entrar com um recurso na autoridade de trânsito onde foi instaurado. Por exemplo, aqui em Sertãozinho nós vamos entrar com recurso no Detran, aqui no Poupa Tempo. Uma vez não tendo êxito, né, nesse recurso, nós temos ainda mais uma instância, que é a JARE. Não tendo êxito, nós temos mais uma, que é o CETRAN. Então tem vários meios aí de resolver o problema. O que não pode é deixar rolar. Bom, minha carteira foi suspensa, eu vou continuar dirigindo. Isso vai causar cassação, vai causar mais multas, você vai ter mais problema. CNH suspensa, multa, é igual receituário médico. Chegou, não adianta você pegar e jogar na gaveta. Você tem que ir e resolver o problema.
Luciana, tem uma outra questão aqui, ó, que fala assim, quando o motorista tiver acesso à carteira digital, e aí, será dispensado o porte da CNH? Sim, a partir do dia 12 de abril não precisará mais portar a CNH física. Se você tiver acesso no seu celular, entrou lá naquele aplicativo do Detran, onde vai baixar a sua CNH e o documento do seu veículo. Se você tiver 3 veículos em seu nome, vai baixar dos 3 veículos também. Você é abordado, você pode apresentar com o seu celular. Mudou as leis de trânsito, mas mudou o valor da CNH? Então... Porque geralmente não é barato, né? A categoria A, aí nós vamos falar, eu posso falar aqui, ó, pela internet, 2026. É para tirar a CNH, pra isso, né? A primeira habilitação. É isso, né? É. E tipo, fora as aulas, para quem for fazer aula, a gente está falando só da CNH, né? Aí a carteira... no caso aqui a categoria B, que acho que já é 2.359, e a categoria AB 3.748. Não, mas esses valores, doutora, é para se habilitar, tá? Não são valores de renovação. Valores de renovação são algumas taxas que se pagam no Detran. Eu falo quem for tirar carta, quem né? Quem estiver tirando carta ou adicionando categoria na sua CNH. E o que mudou em relação à primeira habilitação é que aquelas aulas noturnas que eram obrigatórias não vai precisar mais. Você não vai precisar dirigir o carro à noite. Eu acho que o ponto que mudou, então, seria o 40 pontos, que aí depende a lei, na verdade, o motorista até 40 pontos, que é a lei da flexibilidade, né, da gravidade do condutor. Outra coisa que mudou é as cadeirinhas, né? Sim. Porque, gente, parece não, mas ainda, se não me engano, eu não sei se você pode falar esse dado, mas o Brasil é um dos maiores países que tem acidente de trânsito. Sim, morre mais gente do que em uma guerra. Não é? Inclusive, enquanto a gente está no Covid, todo mundo a gente sabe que está perdendo muita gente, mas a gente tem um grupo de jornalistas, inclusive parabenizar todos os jornalistas hoje, todo dia tem um acidente de trânsito. Todos os dias. Ou acidente ou briga de trânsito, todos. Ou toda semana, não tem um dia da semana que a gente passa sem acidente de trânsito. Lembro também do estudo que a gente fez, por que acontece isso? Imprudência, a grande maioria do motorista, ou ele não está atento, ou ele infringe a lei. E no caso, assim, a falta, né, do condutor ser responsável, no caso de bebidas, no caso de... Não só disso, não falo nem da atuando da carteira, da pessoa não ser responsável. Já vi gente jogando garrafa na rua, isso não pode. No outro país, eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu morei fora, eu lembro que eu fui jogar um papel. Nunca mais na minha vida, eu ando com lixinho até hoje, que o cara segurou na minha mão, ele falou, você vai presa. Aqui você não pode fazer isso. Exatamente. Então, assim, no Brasil, a pessoa joga se bobear, joga no guarda, sim, né? Sim. Então, tipo assim, é um descaso muitas vezes. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de consciência que é sério. As leis, elas são permitidas, elas são cumpridas, mas muitas vezes você tem que passar essa fonte para o seu filho, para a pessoa que te copia, né? Nós somos cópias de alguém. Exatamente. Né? Porque isso é muito sério, né? Infelizmente, nós não temos educação do trânsito aqui no Brasil. Eu acho que de moto, de motocicleta, que é pior ainda, eles passam do lado errado. Sim. Bicicleta, então, eu lembro que era um problema, inclusive na cidade de Pontal, que é a cidade vizinha, eles iam pôr placa, e Sertãozinho, eu não lembro o que virou, que agora eu estou um pouco por fora das leis de Sertãozinho Municipal, como que ficou, mas eu lembro disso. Então, o que muda aí, nós vamos falar da multa de 40 pontos, que marca agora, começa a vigorar em abril, né? Exatamente. Outro detalhe, as características aqui que a gente pode falar, de regras. As regras acho que a gente já sabe, né? Uhum. O código começa agora. E o que mais que é interessante a gente falar? Sobre o farol, que é uma lei nova, né? Que todo mundo fica em dúvida. E aí, eu estou na rodovia, eu devo andar com o farol aceso ou não? Farol. Né? Os veículos Tem pergunta aí da galera do Facebook? Já vou olhar, pode falar. Os veículos mais novos hoje já vêm com esse sistema, que você dá a partida e ele já liga os faróis. Mas... Pela nova legislação aí, você só será obrigado a usar o farol se você estiver transitando numa rodovia simples. Olha lá, obrigada aí pela audiência. O Facebook também nós estamos com grande audiência. A Lúcia está assistindo, o Felipe Silva. Felipe faz uma pergunta: se o condutor for pego embriagado e estiver apenas com a CNH digital? Não vai mudar nada. CNH dele, porque tem muita gente acreditando, bom, se a minha CNH for digital, ela não tem como ser apreendida,
né? Mas não funciona assim, porque uma vez que essa multa constar no prontuário dele e entrar no sistema do Detran ou do DER, automaticamente ocorrerá a suspensão da CNH dele e será instaurado o processo de suspensão. Ou seja, né, ninguém vai escapar pelo jeito, é isso? Sim, lembrando sim, que todo o processo de suspensão instaurado em desfavor do condutor sempre cabe recurso. A lei, ela pune severamente, mas ela obedece também todos os requisitos do contraditório e da ampla defesa. Então você sempre pode questionar, você sempre pode argumentar, e o Estado, ele tem o direito de punir, as leis são para ser cumpridas. Uma vez que o condutor não cumpriu, ele deve ser punido, só que o Estado tem que punir da forma correta. Se houver um excesso, houver um erro por parte do Estado, o condutor tem esse direito de ter o seu direito revisado e talvez até mudar essa situação, inverter o quadro. Tem uma outra pergunta aqui, ó, que legal, obrigado pessoal participando, ó. É obrigatório trocar a placa do veículo agora? Boa pergunta. Não, por enquanto todos os atos do Detran estão suspensos, tá bom? Então se você estiver transferindo o seu veículo, e aí sim você já vai ter que colocar a placa nova, tá bom? Uma vez que você vai transferir o veículo de propriedade ou adquirir um veículo 0 km, já vai ter que usar essa placa nova. Mas neste momento não, os prazos estão todos suspensos de Detran. O problema da placa nova, que eu não entendo, eu pessoalmente, uma pergunta minha, por que a gente tem que pagar? Tudo paga, tem um custo. Se já está lá, tem a troca. Ou por que também ele não é mais acessível? Exatamente. Não, porque eu acho muito injusto em umas coisas no Brasil. Além da gente pagar imposto de várias coisas, você como advogado e direito, vocês sabem, a gente paga o imposto do carro e IPVA, que até hoje eu fiz uma pergunta que eu não sei para quem que eu pago IPVA, para quem que vai, né? Exatamente. Porque a gente paga de tudo. Né? Você paga o IPVA, você paga licenciamento, você paga isso e mais aquilo. Você paga isso do seu caso. Você já parou para fazer a pergunta para que você paga o IPVA? Doutora, se fizermos o cálculo... Não, aí eu fico pensando, aí você quer trocar a placa? Eu fui ver uma vez, acho que foi mais de R$500. Não, é caro. Ué, como que você vai, gente, trocar? Tem gente que não aguenta nem pagar a parcela do carro, a gente não conhece, você não quer trocar? Aí fica difícil. Se for feito um cálculo do valor que é arrecadado com IPVA no estado de São Paulo, você vai chegar num número inacreditável. Então, porque assim, a gente já paga o IPTU, já paga o imposto sobre o funcionário, FGTS, já paga, você só paga imposto. Daria para as rodovias ser todas de concreto, coberta e com ar-condicionado. Igual, daria para fazer igual os outros países. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, de quando a doutora tem carros, quantas vezes já precisou trocar placas? Várias vezes, de amarela vai para cinza, de cinza vai para outra cor, de outra cor vai para uma mais compridinha. Isso é algo difícil de explicar mesmo. Igual agora, outro dia eu vi uma entrevista... Eu só não troquei a minha porque eu não quis gastar. Exatamente, não, eu também não troquei. Eu vi uma entrevista... Eu achei bonitinha, achei interessante, achei mais segura, realmente não ter, porque muita gente decora a gente pela placa do carro, muita gente tira foto, apesar que hoje todo mundo tira foto, né, com o celular. Não tem como então eu falei, isso. pode ficar com a placa, não tô nem... É muita troca de placa desnecessária, é muito custo desnecessário. Nos países de primeiro mundo, você compra uma placa e aquela placa é sua. Quando você troca de carro... É por isso que eu fiz a pergunta. Exatamente. A doutora que já morou em outro país... Todo mundo trocar, se fosse um custo também simples, apenas do material. Então. Quando você troca de carro, você simplesmente tira a tua placa daquele carro e coloca no outro. Simples, o cadastro já está pronto, a placa já está pronta, não tem burocracia, não tem nada. Agora aqui não, toda vez que você compra um carro novo, você tem que pôr placa nova, você tem que fazer documentação nova. Então é uma burocracia desnecessária, mas é a nossa legislação, né? A legislação é para cumprir. E vamos cumprindo. Isso, mais alguma coisa que você acha interessante, Luciano, que a gente não falou e que é de extrema importância a gente falar, além das cadeirinhas que você já citou? Além dos 40 pontos, que também a gente já comentou. Cadeirinha é muito importante, sim. Vamos lá. Existe uma opção aí agora, isso é importante estar alertando o pessoal. Quem já baixou os aplicativos do Detran já teve acesso a isso, se não teve, terá. Você, quando é multado e recebe a multa da forma digital, que ela vem no seu celular, você tem uma opção hoje de ter um desconto de 40% para fazer o pagamento. Desde que você não recorra dessa multa. Isso, na minha opinião, é um ato
totalmente legal. Você tem direito de recorrer. Se o governo pode te dar um desconto de 40%, por que não dar o direito de 40% para o pagamento e você recorre da multa? Não precisa entender porque você pagou que você cometeu a infração. Nem sempre. Nem sempre é assim. Então tome cuidado com isso. Quando vocês receberem essa mensagem que o desconto é de 40%, a hora que vocês aceitarem, automaticamente estão abrindo mão do direito de defesa. Tá? Outra novidade também que a gente falou é da digital, né? Da CNH digital. CNH digital. E os custos não vão mudar, é a mesma coisa, né? Tá. Mas você vai ter ela no seu celular. Agora tudo é digital, né? Mas como eu falei, mas e quem não tem um celular legal, que não dá? O policial tem meios de verificar isso também, tá bom? Tem mais alguma coisa que é importante para a gente encerrar a entrevista, Luciano? Sim. Sem ser esses tópicos assim? Vamos falar da educação do trânsito, né, doutora? Porque as leis, elas são feitas, apesar de muitas vezes a gente acreditar que elas são feitas de maneira arrecadatórias, né? Preferimos acreditar que não. A legislação de trânsito, ela vem para ter um trânsito mais seguro, para salvar vidas, para evitar acidentes. Então é importante que todos nós seguimos as regras de trânsito, né? Obedecendo. Somos os exemplos para os nossos filhos que vão dirigir amanhã ou depois. Mas todos aqueles que foram multados, que tiveram sua CNH suspensa ou cassada, têm o direito de recorrer. É importante saber disso, tá bom? Às vezes você procura o próprio órgão e nós temos um problema sério no nosso estado, pelo menos, que você tem o agente de trânsito ali, vamos colocar o policial militar ou o guarda municipal, e você tem a figura do cidadão infrator e o agente que está fazendo a multa, a autuação. Quando você procura um órgão, né, o órgão autuador, na maioria das vezes você encontra um segundo adversário ali. E ali você teria que encontrar o equilíbrio, porque ali vai ser julgado a informação do agente com a sua informação. Então é importante, quando vocês precisarem fazer uma defesa nesse sentido, procure uma pessoa especializada, procure alguém que entenda, porque os indeferimentos nos recursos acontecem muito mais pela forma que são apresentados. Porque às vezes dão um formulário para o cidadão, preenche aqui que você vai estar recorrendo, mas ele não é qualificado para fazer aquilo. Então, às vezes vai ser uma perda de tempo e você não vai resolver o seu problema. Então, sempre procure a ajuda de uma pessoa especializada, alguém da sua confiança, e manter a tranquilidade no trânsito e seguir as regras, que é sempre o melhor. É isso. Gente, obrigada aí. Não esqueça de acompanhar a nossa Facebook aí, é Sertãozinho, né? STZ TV, é a abreviação aí de Sertãozinho, STZ TV. Oi, amiguinho! Tô travado. Tá aprontando. Parou? Não esqueça, nós estamos no ar. Não esqueça de ver aí a transmissão STZ TV, a TV Sertãozinho, STZ TV, tudo junto, Sertãozinho, Facebook, Jornal Agora, nossa fanpage, Facebook tá bombando também. E lembrando que tem nossa programação local, agora nós estamos na missa na STZ, depois da missa, e hoje é quarta-feira, tem a programação local, amanhã tem nosso programa de manhã, tem a missa de manhã, tudo ao vivo, tem também o programa do jornalismo da rede EBC Brasil e também nosso programa depois, amanhã à noite. Espero vocês. Tchau. Tem mais pergunta? O que ele está falando ali? Eu não consigo ver aí. Acho que tem perguntas. Deixa eu ver. Nós já respondemos, acho que aqui. O assunto é longo. Se deixar, nós ficamos aqui a noite toda. Ele quer fazer uma pergunta aqui, ó. Andar com o carro no nome de outra pessoa. Pode. O dono não tem carta, quem vai a multa? Se o dono não tem carta? Depende. Existe multa de condutor e multa de proprietário. Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Tá andando com o carro do amiguinho, né? Se a multa for referente ao veículo, né? Um pneu careca, um farol queimado, tudo referente ao veículo. Essa multa ela vai para o proprietário do veículo. O dono do veículo, né? O dono do carro. Mas é que nem a outra pessoa está dirigindo, então a multa vai para o veículo, não é isso? A multa sempre vai para o veículo e para o dono do veículo quando não há abordagem. A única forma de você saber que essa pessoa que está dirigindo não é dona... você emprestou o carro. E se você for abordado pelo policial. Aí sim, vai ter multas, além de ter multas para o veículo, o proprietário do veículo vai ser multado ainda por permitir pessoa não habilitada a dirigir o veículo.
É isso aí. Então, gente, toma conta, porque às vezes andar com o carro da amiguinha aí dá problema também, ó. Nós alcançamos aqui mais de 500 pessoas só nesse momento no Facebook. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Compartilhe mais. Quanto mais você compartilhar, mais conhecimento tem. Participe sempre das nossas entrevistas. É muito legal que você faça pergunta. O pessoal assiste bastante, mas às vezes não faz pergunta. É legal você perguntar, participar. Espero você amanhã na Band FM. Beijo. Tchau.